Boa noite, torcida tricolor. Aqui é Ney, do canal Fluminense. Vamos trazer notícias do Fluminense descansando. Segunda-feira voltam os treinos fortes para preparação já do time para o Fla-Flu. Alguns jogadores foram convocados, né? O Arias é um deles. E vão desfalcar o Fluminense, né, nesse período de treinos, por enquanto, pelo menos. O Fluminense vai ter vários retornos diante do Flamengo no dia 17. Alguns deles são Nonato, Inácio, Thiago Silva, que estavam lesionados, estão aptos, vão estar aptos para jogar, se Deus quiser. O Nonato e o Inácio, inclusive, já estão livres, podem treinar, estão treinando forte e vão estar prontos para o jogo. O Thiago Silva deve também ficar legal, porque ele vai ter 2 semanas para se tratar, né? Então, Thiago Silva deve retornar também. Diogo Barbosa e Cano, que estavam suspensos, levaram o 3º cartão amarelo no último jogo, voltam também à equipe, né? E a gente torce para o Cano, se tiver a oportunidade, conseguir marcar os seus gols e voltar a ser aquele Cano que a gente está acostumado a ver, né? Fazendo L, animando a torcida, empurrando esse time para uma classificação melhor nesse Brasileirão. Por outro lado, o Fluminense terá alguns desfalques, entre eles o Marcelo e o Keno, que levaram o 3º cartão amarelo, e o Serna, que está em tratamento, levou uma pancada e está em tratamento, pode também desfalcar o time. Nesse jogo, inclusive, o Mano poderá ter a zaga Thiago Silva e Inácio, né? Uma zaga que todo mundo queria. Ou Thiago Silva e Thiago Santos e o Inácio como opção para o segundo tempo. Nos jogos dos nossos rivais que jogaram hoje, o Atlético Mineiro empatou com a Vitória da Bahia em 2-2. Com esse resultado, o Vitória foi a 29 pontos e continua atrás do Fluminense, que tem 30. Corinthians e Internacional ficaram no empate em 2-2. O Corinthians vencia até o final, quando tomou um gol nos minutos finais, e o empate ótimo do Fluminense. Corinthians também continua com 29 pontos atrás do Fluminense. Com esse resultado, o Fluminense fica fora do Z4, fica com 30 pontos na 16ª posição. Corinthians e Vitória com 29 pontos. O Cuiabá, que também é um dos nossos rivais, venceu o São Paulo por 2-0 e foi a 26 pontos. A classificação ficou assim, gente. 16º Fluminense com 30 pontos, com 28 jogos, faltam 10 ainda para o Fluminense. 17ª posição, Vitória com 29 pontos, 29 jogos, faltam 9. Corinthians com 29 pontos, 29 jogos também. O Cuiabá com 26 pontos e 28 jogos. E o Atlético Goianiense com 21 pontos, com 29 jogos, né? Então a situação é essa. O Fluminense, se vencer o Flamengo e vencer o Atlético Paranaense no jogo seguinte, o Fluminense coloca 6 pontos e vai a 36 pontos e pode chegar até a 12ª ou 11ª posição, dependendo dos resultados. Então, só depende do Fluminense, gente. O Flamengo deve vir com um time misto, né, porque ele vai jogar 2 dias depois contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Então o Flamengo pode ser que poupe alguns jogadores. Então é a hora do Fluminense mostrar sua força, tomar conta do jogo e mostrar que realmente tem força e vontade para sair da situação. O presidente de São Paulo falou mais besteira nas entrelinhas, né? E o Mário Bittencourt mandou uma outra resposta pelas redes sociais. O presidente do Fluminense se referiu ao caso Sandro Hiroshi. Vocês lembram do caso Sandro Hiroshi, que São Paulo perdeu os pontos do jogo e com isso alguns times não foram rebaixados? Então, ele lembrou também o presidente desse episódio, né? Onde a regra foi merecida. E aconteceu a mesma coisa no caso do Fluminense no ano seguinte. O Fluminense não foi rebaixado porque alguns times colocaram jogadores ilegais e esses times perderam os pontos e o Fluminense com isso também não foi rebaixado, né? Então, aí a regra, gente. É simplesmente você não usar a regra. Se você coloca um jogador mal escrito, porque ele foi escrito depois da data, e o jogador joga, ele está ilegal, então
a regra foi burlada e com isso o time colocou o jogador ilegal, né? Perde os pontos. Aí é regra, faz parte do jogo. Então o Fluminense não fez nada para se beneficiar. O Fluminense simplesmente fez com que a regra tenha sido feita. Só isso, mais nada. E outra coisa, se é por erros de direito de arbitragem, nosso Fluminense então ia ganhar vários jogos anulados, porque por diversas vezes, tanto no ano passado quanto nesse ano, o Fluminense foi prejudicado pela arbitragem, sim, né? E nem por isso o presidente do Fluminense entrou mandou notificação para o STJD. Então, galera, o recado é esse, tá? Flusão tá fora da zona de rebaixamento, vai ficar por 2 semanas fora. E espero que o Fluminense treine forte para, quando enfrentar o Flamengo, enfrentar de igual para igual e buscar a vitória desde o início do jogo. É tudo que a gente pede, é tudo que a torcida quer, tá? Um abraço a todos, saudações tricolores. Amanhã a gente vai estar aqui com mais um vídeo falando do Fluminense para vocês. E peço a galera que não é inscrita que se inscreva no canal, que deixe o like. E pode também se tornar membro do canal por R$5, tá bom? Abraço, galera, saudações tricolores, tamo junto.